for worse. Nossa. Não me lembrava que a Índia era tão longe assim. Rapaziada, acho que pegamos o caminho errado no Google Maps. Para entendermos a realidade das Américas hoje, é importante voltarmos ao início da sua história. Tudo começa com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, que marcou o início do contato entre europeus e os povos que já habitavam o continente. A partir desse momento, países como Espanha e Portugal iniciaram o processo de colonização. O principal objetivo desses países era a exploração de riquezas e a expansão territorial. No entanto, junto com os colonizadores veio também a religião, principalmente o cristianismo por meio da Igreja Católica. Missionários foram enviados com o propósito de evangelizar os povos indígenas. Ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, tiveram um papel importante nesse processo, ensinando a fé cristã e introduzindo elementos da cultura europeia. Porém, é importante destacar que essa inserção religiosa não aconteceu de forma totalmente pacífica. Em muitos casos, houve imposição cultural, perda de tradições e conflitos com os povos nativos, que já possuíam suas próprias crenças e formas de espiritualidade. Com o tempo, a chegada de africanos escravizados também influenciou esse cenário, trazendo novas expressões religiosas que, em contato com o cristianismo, contribuíram para a formação de um ambiente de grande diversidade religiosa nas Américas. Dessa forma, podemos entender que a religião no continente não surgiu de forma isolada, mas foi contribuída a partir de encontros, conflitos e transformações ao longo da sua história. Influenciar o cenário religioso. Nas Américas, o protestantismo. Esse movimento tem origem na Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero na Europa. A partir desse momento, surgiram novas vertentes do cristianismo, que mais tarde chegariam ao continente americano. A presença protestante se fortaleceu principalmente na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, onde grupos buscavam liberdade religiosa e uma forma diferente de viver a fé. Com o tempo, missionários protestantes começaram a expandir sua atuação para outras regiões, incluindo a América Latina. Diferente do modelo inicial da colonização,
esse movimento teve maior foco na evangelização pessoal, no ensino da Bíblia e na formação de comunidades locais. Além disso, o protestantismo contribuiu significativamente para áreas como educação e saúde, através da criação de escolas, hospitais e projetos sociais. Esse crescimento também abriu caminho para novos movimentos dentro do cristianismo, que mais tarde teriam um grande impacto nas Américas, como os avivamentos espirituais. Dessa forma, a chegada do protestantismo marcou uma nova fase na história religiosa do continente, trazendo diversidade, novas práticas e ampliando o alcance da mensagem cristã. Avivamentos e a Rua Azusa. Com o crescimento do protestantismo, surgiram também movimentos conhecidos como avivamentos espirituais, que tiveram grande impacto nas Américas. Esses avivamentos eram marcados por uma busca mais intensa por Deus, com ênfase na oração, arrependimento e transformação de vida. Um dos principais exemplos aconteceram nos Estados Unidos, com os chamados Grandes Despertares, que mobilizaram multidões e renovaram a fé de muitas pessoas. Dentro desse contexto, um dos acontecimentos mais marcantes foi o avivamento da Rua Azusa, em 1906, na cidade de Los Angeles. Esse movimento foi liderado por William Joseph Seymour e ficou conhecido pela intensidade das reuniões marcadas por oração, manifestações espirituais e um forte senso da presença de Deus. Um aspecto muito importante desse avivamento foi a quebra de barreiras sociais. Em uma época marcada pela segregação racial, pessoas de diferentes origens, classes e cores se reuniam no mesmo lugar para adorar, algo incomum para aquele período. O impacto da Rua Azusa foi tão grande que rapidamente se espalhou para outras regiões, influenciando o surgimento do movimento pentecostal, que hoje está presente em todo o mundo, com forte crescimento nas Américas, especialmente na América Latina. Dessa forma, os avivamentos, e em especial o da Rua Azusa, marcaram uma nova fase do cristianismo no continente, trazendo renovação espiritual e ampliando o alcance da fé. Ao longo da história das Américas, nem todos os movimentos ligados à religião refletiram os valores do Evangelho. Um exemplo disso foi a atuação da Ku Klux Klan, surgida no século XIX, nos Estados Unidos e após o período da escravidão. A KKK foi um grupo que defendia ideias de supremacia branca e promovia a segregação racial, utilizando violência, intimidação e perseguição contra pessoas negras e outros grupos. Embora utilizassem símbolos e linguagem religiosa, suas práticas estavam em total desacordo com os princípios centrais do cristianismo, como o amor ao próximo, a justiça e a igualdade. Em alguns momentos, chegaram a usar trechos bíblicos fora do contexto para tentar justificar suas ações, o que representa uma distorção da mensagem original do Evangelho. Esse período da história nos mostra que a religião pode ser interpretada de maneiras diferentes e que nem tudo que se apresenta como cristão realmente expressa os valores ensinados por Jesus. Dessa forma, ao estudarmos as missões nas Américas, também é importante reconhecer esses contrastes. Enquanto alguns movimentos promoveram unidade e transformação, outros contribuíram para a divisão e injustiça. Ao olharmos para o cenário atual das Américas, percebemos que, apesar de muitos avanços, ainda existem grandes desafios no campo missionário. Em países como o Brasil, os Estados Unidos e diversas nações da América Latina, o cristianismo está amplamente presente, com o grande número de igrejas e missionários atuando ativamente. No entanto, isso não significa que todo o continente esteja plenamente alcançado.
Existem regiões, principalmente áreas indígenas e comunidades isoladas, onde o acesso ainda é difícil, sejam barreiras geográficas, culturais ou linguísticas. Nesses locais, muitas pessoas ainda têm pouco ou nenhum contato com o Evangelho. Além disso, alguns países enfrentam situações que dificultam o avanço missionário. Em lugares como Cuba e Nicarágua, existem restrições políticas e limitações à atuação religiosa. Já na Venezuela, a crise econômica e social também impacta diretamente o trabalho missionário. Outro ponto importante é o crescimento do secularismo, especialmente em países como os Estados Unidos e o Canadá, onde muitas pessoas têm se afastado da fé ou se declaram sem religião. Por outro lado, existe também grandes oportunidades. A América Latina tem se tornado um dos maiores campos missionários do mundo, com um crescimento expressivo das igrejas evangélicas e maior envio de missionários para outras nações. Além disso, novas estratégias têm sido utilizadas, como o uso da internet, projetos sociais e o treinamento de líderes locais, ampliando o alcance e mensagem da igreja. Diante deste cenário, entendemos que as Américas ainda não são um campo missionário ativo. Não apenas em lugares distantes, mas também dentro das grandes cidades, onde muitas pessoas, mesmo cercadas de informação, ainda precisam ser alcançadas.